Das mesmas tribulações e aflições que vocês, e o mais importante é que partilhamos da mesma fé e esperança de dias melhores. Vamos louvar ao Senhor. Senhor, te quero. Boa noite, irmãos. Glória a Deus, como é bom louvar o Senhor, como é bom estar aqui com você, com esse grupo maravilhoso, podendo abrir os nossos lábios e louvar de todo o nosso coração. Convidamos você agora, participe conosco
Em nome de Jesus, este é o meu respirar. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. As vozes ouvem. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Nada sou sem o Senhor. Nós damos ao teu nome, Deus. Obrigado, Pai. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor ao erguermos as mãos para te adorar, Pai, e clamarmos a Ti. O Senhor nos alcança, o Senhor entra aos nossos corações. Vamos louvá-lo. Vamos lá. Erguemos as mãos pra adorar e clamamos a Ti. Tu virás, nós viremos aqui.
Obrigado pelo teu amor, ó Deus. Obrigado pela condução das nossas vidas. Continue falando aos nossos corações. Fale agora através da palavra ministrada, Deus, através do nosso pastor Lucas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Continue conosco. Passa a palavra agora para o pastor Lucas. Amém. Boa noite, irmãos, tudo bem? Estamos aqui mais um domingo para nós celebrarmos o nome do nosso Senhor, aprendermos um pouquinho das Escrituras e enfrentarmos este momento com criatividade, com dedicação, com disciplina, seguindo aquilo que o Senhor tem para nós na sua palavra. Essa semana, irmãos, nós colocamos vários vídeos nas nossas redes sociais da igreja e um deles foi a série Livre Pensar. E ali nós fizemos algumas provocações a respeito da necessidade que nós temos neste momento de refletirmos sobre tudo aquilo que acontece na nossa vida. É necessário que muitas vezes nós encaremos com seriedade, né? Existe um momento para a gente celebrar, existe um momento para a gente brincar. Aliás, essa é uma característica nossa como brasileiros, o nosso potencial de tirarmos coisas positivas no momento de tribulação. Mas é necessário também que a gente fale sério sobre tudo aquilo que está acontecendo. E a reflexão, ela não é algo uniforme, né? Algumas pessoas se aprofundam muito na análise das situações, dos filmes, das crises. Outras pessoas preferem não analisar tão profundamente os fatos. O fato é que, de alguma forma, todos nós refletimos o dia todo sobre aquilo que acontece. Refletimos sobre a fechada no trânsito, refletimos sobre as atitudes do governo, refletimos sobre a atitude da nossa esposa, do nosso filho, dos nossos irmãos e por aí vai, né? Essa é uma característica nossa. Agora, se nós pegarmos um texto muito famoso do Novo Testamento, que está ali no Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar um texto que ele é, ao mesmo tempo, claro e objetivo, com lições muito diretas, mas lições também que, ao mesmo tempo que elas são diretas, elas são profundas, porque elas são provocativas a respeito da vida cristã, da vida religiosa, da vida das pessoas que dizem servir ao Senhor. O Evangelho de Mateus, ele vai ser o livro estudado hoje da nossa série Minha Alma Tem Sede de Ti. E o Evangelho de Mateus, ele tem 5 grandes discursos, e o mais famoso dos discursos é o chamado Sermão do Monte. Ele está ali nos capítulos 5, 6 e 7. Nem sempre, irmãos, as lições estarão claras para você hoje, mas talvez numa releitura amanhã, aquele texto vai fazer grande sentido para você. Na verdade, o Sermão do Monte, ele é um dos grandes e mais belos textos de Jesus a respeito da vida cristã, da conduta cristã no mundo e na expectativa da glória. O texto que nós vamos ler é exatamente o encerramento do Sermão do Monte. Só que nós vamos lê-lo na introdução e vamos voltar nele no final, porque no desenvolvimento da nossa mensagem, nós vamos citar várias lições que o Senhor Jesus apresentou durante esses 3 capítulos. O texto é Mateus capítulo 7, versos 24 a 27. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Irmãos, a primeira coisa que nós vemos nesta passagem a respeito da vida com Deus é que há somente 2 caminhos. Durante o sermão, Jesus usa a expressão: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo.
Essa construção de Jesus aponta para uma conduta que era adotada e ela deveria ser substituída por uma nova instrução a respeito de diversos temas. O adultério, a respeito dos homicídios, a respeito do amor, a respeito dos juramentos, a respeito da vingança. O que Jesus está ensinando é o seguinte: antigamente vocês agiam de acordo com determinado princípio. Eu, porém, vos digo isso, isso e aquilo. Então ele dá uma resposta objetiva de como deve ser a nossa conduta, mas ele faz uma provocação para que nós venhamos a refletir sobre qual era o espírito da lei, qual era o espírito dos mandamentos e agora a nova realidade que estava sendo implantada a partir da vinda de Jesus. Ele também apresentou afirmações a respeito de dois caminhos. Ele fala sobre a porta larga, a porta estreita, o caminho largo e o caminho estreito. E ele falou também sobre a impossibilidade de servirmos a dois senhores. Um grande equívoco, irmãos, que nós temos cometido, e as pessoas em geral têm cometido na história, é achar que é possível existirem diversos caminhos que nos levam a Deus. E quando nós falamos de diversos caminhos, nós não estamos falando necessariamente de pessoas que sigam outras religiões, porque esse não é o tema nosso hoje. Nós estamos falando de pessoas que acreditam que podem personalizar a sua vida cristã e agir para com Deus da forma com que elas acham correto. É exatamente isso que aqueles religiosos confrontados por Jesus faziam. Eles interpretavam a lei de acordo com a sua tradição, de acordo com seus interesses, priorizavam um mandamento e não priorizavam o outro, desprezavam algumas coisas que são fundamentais. Irmãos, há um só caminho que nos conduz de volta a Deus. Todos os outros caminhos, eles são caminhos que estão relacionados à porta larga e não à porta estreita. O Evangelho não está numa prateleira para ser escolhido da melhor maneira que nós queremos. Não é o Evangelho A, não é o Evangelho B, é apenas um Evangelho, apenas um caminho. O chamado do Senhor, ele tem implicações tão profundas que não nos permite viver uma vida dividida, conforme os textos que lemos. O envolvimento e o comprometimento, eles precisam ser sólidos, reais. O chamado do Senhor é para construir um coração de carne, abandonando o coração de pedra, um coração sensível à voz do Senhor. E veja, eu não estou falando aqui de questões secundárias, como um estilo de música, um estilo de roupa, uma cultura que não ofenda a santidade de Deus. Mas eu estou falando de um evangelho que muitas vezes tem sido maculado por interesses pessoais. Os que adentram pela porta estreita são tomados pelo oleiro santo, que quebra a nossa vida e nos molda como barro de acordo com a vontade dele. Uma nova realidade. Uma conversão verdadeira é aquela que aceita as implicações desta nova vida, de passar pela porta estreita, superando todas as nossas prioridades e colocando o Senhor como o nosso verdadeiro caminho. Primeira coisa então que nós vimos é que apenas dois caminhos: o caminho que nos leva a Deus e o caminho que nos afasta de Deus. Segunda coisa, quais são essas implicações de se adentrar pela porta estreita? A porta estreita impossibilita que carreguemos conosco os nossos velhos hábitos, os nossos pecados. É como se tentássemos passar por um vão minúsculo, com uma grande mochila nas costas, com uma TV de 50 polegadas e tentássemos entrar neste vão. A porta estreita, ela é uma representação da renúncia que nós precisamos fazer. Ela representa a renúncia dos nossos pecados, dos nossos pensamentos, das nossas prioridades. Ela representa a aceitação de um processo de transformação e purificação. Ela representa também o ato de adentrarmos numa nova história, com uma nova visão, com novas atitudes. Ela também representa o ato de seguirmos os passos do nosso Mestre. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, se alguém quer me acompanhar, negue-se a si mesmo, renúncia, tome a sua cruz, assuma a sua condição, o preço da cruz
e siga-me, siga os passos que eu estabeleci como sendo corretos. Essas não são coisas que acontecem imediatamente e automaticamente. Adentrar pela porta estreita é um ato consciente e definitivo que nos coloca em um processo para toda a vida, um processo de readequação, de transformação e de santificação. Em alguns momentos, nós nos sentiremos inadequados. Conforme disse o autor Brennan Manning, nós nos sentiremos impostores, imperfeitos, incapazes. E em outros momentos nós nos sentiremos mais fortes. Mas esse é o processo. As implicações de se adentrar pela porta estreita precisam ser assumidas. Só que o terceiro ponto é que existem perigos e desafios neste processo. Primeiramente, precisamos entender que há um só caminho, todos os demais representam o caminho de distanciamento do Senhor. Segunda coisa, existem implicações, a renúncia, o preço e o imitar o nosso mestre. A terceira coisa é que existem perigos e desafios, e nesse processo de transformação nós seremos expostos a perigos e desafios que provarão a nossa fé e que nos farão crescer. Aliás, essa é a jornada de todos nós, quanto mais daqueles que seguem a Cristo Jesus. O primeiro desafio que está ali representado no Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, é que o Senhor diz aos seus discípulos que eles são sal da terra e luz do mundo. Ele não está dizendo que nós devemos nos esforçar para nos tornarmos luz. Ele está dizendo que nós somos o verdadeiro discípulo, brilha a luz de Jesus. O que acontece então? Qual é a nossa participação nesse processo? Na verdade, a nossa participação nesse processo é nada mais, nada menos do que nos submetermos ao Evangelho, nos entregarmos a Cristo, nos colocarmos aos pés dele, para que ele então faça toda a boa obra, porque tanto o querer e o efetuar estão nas mãos do Senhor. Nós não somos a luz, ele é a luz, que habitando em nós dissipa todas as trevas. A verdade, essa é a missão do Senhor. Desde o início da criação, havia trevas sobre a face do abismo, e ele disse: haja luz, e as trevas se dissiparam. Todos os livros do Antigo Testamento que citam a luz, a grande parte deles apresenta a luz como sendo um dissipador da escuridão. E é exatamente isso que Cristo é para nós. Ele é a luz que dissipa as trevas. Ele disse isso quando estava na festa dos tabernáculos, pouco antes da sua crucificação. Ele disse: eu sou a luz do mundo. As luzes do templo, os candelabros, as vasilhas cheias de óleo iluminando, de nada adiantariam para a eternidade, porque ele era a luz. E nós precisamos entender que nós somos luz, não por luz própria, mas refletimos a luz daquele que nos resgatou do império das trevas. Segundo desafio é vencermos a necessidade de reconhecimento. Se o primeiro ele diz que a nossa luz deve brilhar, no segundo ele está dizendo o seguinte: ao fazerem boas obras, ao orar, ao jejuar, Jesus ele nos mostra que não devemos tocar grandes instrumentos, trombetas, trombones, dizendo: olha, eu fiz isso, eu doei sangue, eu orei pelas pessoas, eu preguei e a pessoa se converteu. A sua vida devocional, a minha vida devocional, os nossos atos de bondade devem ser vivenciados de maneira discreta, para que Cristo seja glorificado. A honra que será dada ao verdadeiro discípulo tem tempo e hora para acontecer, e não é agora. Jesus deixa claro que ao adentrarmos pela porta estreita, nós renunciamos ao direito de sermos exaltados, porque se nós esperamos a exaltação deste mundo, a nossa recompensa já está dada. Mas se nós esperarmos a recompensa dele, no tempo oportuno, a nossa recompensa então é eterna. A glorificação dos filhos do Senhor, ela tem tempo e hora para acontecer. Jesus deixa claro que a justiça dos seus discípulos deveria exceder a dos escribas e fariseus, deveria ser real, não de aparência. Adentrar pela porta estreita envolve renunciar à necessidade de elogios e de glórias para si.
Terceiro desafio, que também está ali no contexto do Sermão do Monte. Nós precisamos vencer as limitações que nós temos, encarar as limitações. A ansiedade, por exemplo, tem sido a marca do nosso tempo. Nunca, eu disse isso há pouco tempo, nunca o texto de Mateus 6 foi tão necessário, de vencermos essa ansiedade, de buscarmos nele, de confiarmos nele. Ao caminharmos, irmãos, pelo caminho estreito, nós precisamos nos lembrar que o nosso Pai, que está nos céus, cuida de nós, Ele nos ama, Ele conhece as nossas necessidades, e Ele diz por meio de Jesus: busquem o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Devemos orar com confiança. Jesus fala também que precisamos ajuntar tesouros nos céus. A mente humana, ela é materialista, e muitas vezes nós dizemos que confiamos em Deus, mas se nós tivermos uma condição financeira melhor, aí nós ficamos tranquilos. Isso mostra que a nossa confiança muitas vezes ela é limitada. E eu me lembro de uma história que vocês também conhecem, a história de Pedro. Jesus ele vem caminhando por sobre as águas. Pedro está ali na segurança do barco, apesar da chuva que batia, da tempestade, dos ventos, e eles estavam ali com uma preocupação. Jesus vem caminhando por sobre as águas, e Pedro olha, vê que é Jesus, reconhece a voz de Jesus, e fala: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda-me ir até o Senhor. Ele falou: venha, Pedro. Pedro sai do barco, ele sai da segurança, e ele começa a andar pela fé, mas imediatamente a natureza humana, que é comum na minha vida e na sua vida, ela aflora, porque nós precisamos ter no que nos agarrar. Só que a verdadeira fé do verdadeiro discípulo, ela deve caminhar para uma confiança além das circunstâncias, uma fé além das circunstâncias. E como eu disse para vocês, isso não é um processo que acontece imediatamente, e não é um processo que não possa retroceder. Há momentos que estamos mais fortes, há momentos que estamos mais fracos. Quando o Senhor tira tudo de nós, nós percebemos que temos tudo o que precisamos, que é Ele mesmo. O quarto desafio é vencermos os falsos ensinos. Isso tudo está no Sermão do Monte. Olharmos para aquilo que está sendo apresentado no meio cristão evangélico como nome de verdade, e sabermos discernir o que é certo e o que é errado. Adentrar pela porta estreita é saber que na onda do evangelho há diversos tubarões prontos para morder a perna de surfistas de primeira onda. É necessário que nós entendamos que o evangelho ele não é uniforme. Há muitos interesses, há muita mentira sendo contada, e um verdadeiro discípulo, ao adentrar pela porta estreita, não pode se dar ao luxo de aceitar tudo que ouve. Precisa aprender a estudar. Recentemente nós ouvimos uma palavra firme do pastor Marcelo, falando que muitas vezes as pessoas justificam a não compreensão e abandonam o estudo. Irmãos, nós precisamos nos aprofundar no estudo. Um verdadeiro discípulo, quando entra pela porta estreita, tem que renunciar muito do seu tempo, muitas das suas prioridades, porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Por fim, voltamos então ao texto que começamos, os 2 alicerces. Eu gostaria de fazer um alerta muito direto para vocês a respeito do texto do Sermão do Monte. Jesus ele dá respostas objetivas. Ele diz que nós devemos amar não somente os nossos amigos, ele diz que nós devemos perdoar, ele diz que nós devemos lançar sobre ele a nossa ansiedade, ele diz que nós devemos desprezar a vingança, ele diz que nós precisamos viver uma vida devocional não de aparência, não fazendo propaganda e tocando trombeta sobre aquilo que fazemos. Ele diz claramente, mas ele faz uma provocação à reflexão profunda. Os praticantes da palavra de Deus são comparados a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, sobre a palavra de Deus, sobre o próprio Cristo, a nossa rocha. Essas pessoas resistirão durante as crises e passarão ilesas do juízo final. Os não praticantes da palavra são como um homem insensato
tolo, imprudente, que edificou a sua casa sobre um terreno arenoso, instável. São pessoas que escolhem o caminho da conveniência, de uma vida cristã genérica, sem renúncia, rejeitando os ensinos dados, apegando-se apenas à aparência e ao seu jeito de viver o Evangelho. Irmãos, Cristo é o único modelo a ser seguido, e o Sermão do Monte é um alicerce sólido para quem quer imitá-lo. Esse homem imprudente, ele não resiste às lutas, porque ele confia no seu braço, e ele não passará impune do juízo de Deus. Só há dois caminhos se analisarmos sob a ótica humana. Não há caminhos alternativos. Se analisarmos sob a ótica bíblica, há um só caminho de volta a Deus. Jesus é o nosso caminho. Os que encontram o caminho, e aí eu cito uma passagem que está no início do Sermão do Monte, os que encontram este caminho, ou que são encontrados por este caminho, são felizes, bem-aventurados, são humildes de espírito, têm fome e sede de justiça, são misericordiosos, puros de coração, são promotores da paz. Não são perfeitos, mas são transformados de glória em glória, dia após dia, vão adentrando pela porta estreita, caminhando pelo caminho estreito, que nos garante uma vida sobre a rocha, um caminho de lutas, de desafios profundos, mas com a certeza de que o Senhor está conosco todos os dias e nos dará uma eternidade de glória. Para a gente refletir e aplicar. Quando Jesus terminou o seu sermão, as multidões se maravilharam de seus ensinos, pois reconheceram a sua bondade. Eu quero fazer algumas perguntas para você, e você pode achar que são perguntas duras, e realmente elas podem ser, mas são perguntas para que você encare com seriedade. Há quanto tempo você não se maravilha com os ensinos de Jesus? Há quanto tempo você deixou que as lives, que os canais de YouTube, as páginas de Facebook, os perfis do Instagram, que falam sobre todo tipo de assunto, se tornassem mais importantes para você do que o Evangelho do Senhor Jesus? Quando as boas novas deixaram de fazer impacto profundo na sua vida? Há quanto tempo, irmãos, a vida cristã se tornou um fardo? É isso mesmo. Muitas pessoas têm encarado a sua vida cristã como um fardo. O compromisso, a igreja, a responsabilidade, a necessidade de estudar, se aprofundar, o pastor pegando no pé, os professores mandando estudo. Irmãos, a vida cristã, ela se torna um fardo para aqueles que de fato não entenderam o Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho, ele cai no nosso coração como uma semente, como uma bomba nuclear que vai transformando de dentro para fora e não de fora para dentro, como a falsa religiosidade dos judeus da época, como a falsa religiosidade de muitos evangélicos no dia de hoje. Há quanto tempo você está bebendo água suja, ao invés de desfrutar da água viva que o Senhor pode nos dar? Irmãos, há quanto tempo você tem visto a sua vida murchar e ainda tem insistido em construir a sua casa sobre a areia? Talvez você diga para mim hoje que sua vida está tudo bem sem Jesus. Irmãos, para aqueles que pensam assim, a recompensa já está dada. Para aqueles que esperam no Senhor, a recompensa é eterna. É tempo de nós voltarmos aos pés de Jesus. Ele é a nossa rocha eterna, e humildemente confessarmos os nossos pecados e voltarmos a contemplar com alegria as grandezas do Senhor. É tempo de crescimento para o verdadeiro discípulo. Nós precisamos aproveitar este momento e sair deste momento melhores, sair deste momento com o coração realmente disposto a obedecer. Irmãos, muitos terão uma melhora circunstancial, alguns vão piorar, mas o servo fiel, aquele remanescente que realmente foi transformado pelo Senhor,
cresce em todos os momentos. Sabemos que em algumas histórias, as histórias de algumas pessoas vão para cima, vão para baixo. Isso faz parte do processo de adentrarmos pela porta estreita. Confie no Senhor e faça essa oração comigo. Nós vamos projetar aqui um texto de uma pessoa que, com o coração contrito, se arrependeu dos seus pecados e queria viver uma nova história. O rei Davi, no Salmo 51, 5 versículos apenas. Vamos ler juntos? Então você não precisa abrir a sua Bíblia, acompanha comigo a leitura que está sendo proposta. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Sabe o que me chama a atenção nesta passagem? O objetivo da nossa série é aprendermos a palavra, aplicarmos na nossa vida e ensinarmos o que aprendemos. É exatamente este o propósito que nós devemos ter na nossa vida. Nós somos luz neste mundo, que nós paguemos o preço de adentrarmos pela porta estreita, renunciando e vivendo uma nova história para a honra e glória do nosso Senhor. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e agradecemos neste momento e pedimos a tua direção. Receba, Senhor, a nossa adoração nesse tempo de crise de maneira diferente, mas como sempre sabemos que o Senhor olha a nossa vida, o nosso coração e sonda o nosso coração, que aquilo que estiver errado, que o Senhor conserte e nos faça crescer para a tua honra e para a tua glória. Entra na casa, Senhor, das pessoas, muda o coração dos pais, das mães, dos filhos, dos irmãos, que a tua palavra, que é a verdade, que o teu evangelho, que é o teu poder, possa fazer diferença na nossa vida e na nossa casa e na nossa igreja. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. Amém, glória a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor, continuar engrandecendo o nome do Senhor, que é o nome sobre todo nome. E se você sabia, meu irmão, que Ele abriu mão de toda a glória, por mim e por você. Então louve conosco, em nome de Jesus. Ele
Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Amém, glória a Deus. Enquanto nos preparávamos em casa, falei para minha esposa, que saudade de colocar uma roupa, uma calça jeans, né? E ir até o local onde nós prestamos culto ao Senhor, que é esse local aqui, meu irmão. Você está nos acompanhando o culto conosco, nos assistindo? Olha, está sendo muito bom estar aqui, viu? Meu grupo, muito bom mesmo. Então, vamos continuar louvando ao Senhor. Esse cântico diz assim, que existe 1000 razões para olharem para nós, muitas vezes dizer, puxa vida, o Senhor transformou a sua vida, transformou, mas existem 1000 razões de louvarmos ao Senhor, porque somos gratos por tudo que Ele tem feito, amém? Vamos louvar, minha alma canta ao Senhor. Dá o tom para a gente, Pai, vamos ver? Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, seu nome adorarei, bendiga todo o meu ser, ao Senhor, seu nome adorarei. Vamos lá. O sol nasceu, surge um novo dia. Eu canto a ti uma nova canção. Que seja o que for ou que está diante de mim, eu cantarei até o anoitecer. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser, ao Senhor, seu nome adorarei. Vamos lá. Tu és amor, sempre paciente. Tu és fiel, grande é o seu coração. Tua vontade me leva a cantar. 10.000 razões para te adorar. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser, ao Senhor, seu nome adorarei. Olha só, meu irmão. E quando enfim se ficar o dia e o meu tempo aqui se acabar, ainda assim minha alma seguirá cantando por toda a eternidade. Eu vou cantar. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser, ao Senhor, seu nome adorarei. Seu nome adorarei. Seu nome adorarei. Amém, glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse momento maravilhoso. Obrigado porque nós podemos abrir os nossos lábios, nós podemos, ó Pai, escutar da Tua palavra. Ó Pai, esteja conosco hoje e sempre. Continue, ó Deus, ó Pai, cuidando
cuidando das nossas vidas. Obrigado pelo teu amor. Obrigado por várias razões que o Senhor nos dá de cantarmos, de adorarmos o teu nome. Ó Deus, esteja sempre conosco, esteja, Pai, com cada um aqui que participou conosco, com todos aqueles, ó Pai, que entregaram a sua vida ao Senhor. Abençoe a cada um, alcance aqueles que não te conhecem, Pai, que nós possamos ser usados pelo Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe você, Deus abençoe o grupo. Fique mais um pouquinho conosco, nós vamos ter alguns avisos daqui a pouquinho, tá bom? Amém. Olá pessoal, tudo bem? Mais um dia de louvor, de palavra, e eu queria deixar alguns avisos para vocês. A semana que vem é o aniversário da nossa igreja, tá? Nós vamos ter um culto mais voltado para a celebração. Então não deixe de participar conosco, esteja sempre conosco às 18h30, ok? Então nós, a partir de hoje, nós efetivamos as nossas transmissões apenas pelo Facebook. Para quê? Para que todos possam interagir, né? Que todos possam de fato dizer eu estou aqui, né? Então é importante que você curta a nossa página do Facebook, que você se inscreva no nosso canal do YouTube, digita Batista Livre, você conhece a nossa identidade visual, aquele coração, vai lá, se inscreva. Se você não sabe, peça para alguém te ajudar e divulgue. Se você está no Facebook, todas as vezes que você receber a notificação do culto ou algum vídeo da igreja, compartilha na sua timeline, na sua linha do tempo, para que outras pessoas possam ver. Faça a sua parte, divulgue o trabalho, porque o evangelho está sendo pregado, a verdade está sendo pregada, então o nosso papel é fazer isso. Então curta a nossa página do Facebook, se inscreva no YouTube e vai lá no Instagram também, que nós vamos começar a ativar cada vez mais essa ferramenta para glorificar o nome do nosso Senhor, ok? Então não se esqueça, essa semana temos mais alguns vídeos, acompanhe também o nosso grupo do WhatsApp. Deus abençoe, uma boa semana.